Marcelo Favalli volta para conversar com a gente aqui, porque temos atualizações e quero que você mostre para a gente o cenário de governadores. Afinal, não são todos os estados que os governadores estão concorrendo, estão disputando, mas a maior parte deles estão sim disputando as eleições e quero que você nos passe o cenário. Como é que está a situação? Pendendo mais para democratas, mais para republicanos? Conta para a gente, Favalli. Muriel, é importante então deixar muito claro para quem nos assiste aí do outro lado da tela que essas eleições não são apenas para o Congresso. Se aproveitam alguns estados, então, já que o eleitor vai à urna para também eleger os seus governadores. Eu vou usar aqui um recurso gráfico para a gente transformar em imagem tudo isso que a gente estava falando, né? Favorecem mais os democratas, os republicanos. Estes são os dados de apurações preliminares. Lembrando para todo mundo, vermelhos são os republicanos, azuis são os democratas. Não significa que os estados pintados de vermelho já elegeram um governador republicano e assim como o azul, o democrata. Mas a cor usada aqui, o azul sólido e o vermelho sólido, indicam uma tendência para o republicano ou o democrata. Bom, deixa eu usar os exemplos mais propriamente ditos. Vou voltar a estados que todo mundo conhece, até por conta do turismo. Vamos ao estado de Nova York. Existe uma tendência que Hochul seja, então, aqui levado ao cargo de governador ou seja reeleita a governadora do estado de Nova York. Por enquanto, 21% das urnas apuradas no estado de Nova York, ela vence com uma confortável margem de vantagem, mais do que o dobro do seu concorrente republicano. Voltando para o mapa dos Estados Unidos, queria chamar a atenção para cá. Vamos para o sul dos Estados Unidos, que historicamente tende a ser mais republicano. Por questões históricas, por ideologia no partido, o Texas passou a ser uma fonte de estudo, principalmente depois da eleição do Trump, porque quase deu os pontos para a eleição do Biden, é o que alguns especialistas chamam nem de red, vermelho, nem de blue, azul, republicano, democrata. Pode ser um purple state, meio azul, meio vermelho, porque pode haver uma virada por conta da mudança da população. Com a chegada cada vez mais de imigrantes vindo da parte latina das Américas, pode haver uma mudança aí significativa nos próximos anos do perfil do eleitor. E nesse momento, o que a gente tem? Aqui, ó, o Greg Abbott, que é governador, está sendo reconduzido, por enquanto, com 56% das urnas apuradas. Uma tendência da vitória de permanência do governador republicano. Mas a diferença não é lá muito grande. Estamos falando aqui de algo menos de 6 pontos percentuais de vantagem para o republicano, ainda com 56, quer dizer, 44% das urnas ainda precisam ser apuradas. Muito o que correr ainda no sul dos Estados Unidos, quando a gente fala do Texas. Indo agora mais em direção ao Pacífico, a costa oeste, conforme vai mudando o fuso, a gente vê o aparecimento de outros estados que no começo da nossa transmissão ainda não tinham aparecido aqui com dados. Vamos para o Novo México, que está logo acima do Texas, apenas com 18% das urnas apuradas, vantagem para o atual governador com 55% de vantagem contra 42%, mas ainda um número muito incipiente, porque nós estamos falando aí com praticamente 82% das urnas ainda a serem apuradas. Então, a gente vê uma distribuição aqui, mas o sul dos Estados Unidos ainda continua mais republicano e conforme a gente vai chegando mais para a costa oeste, na Califórnia, a tendência é que seja mais democrata. Para encerrar aqui, eu queria chamar a atenção para um outro mapa, aí eu vou pedir para que todo mundo puxe da memória, quando a gente olhou para os chamados delegados, que são aqueles que dão o ponto ou para o presidente republicano ou o presidente democrata na eleição presidencial. Havia aí, fazendo um cálculo muito raso, um cálculo aproximado, a gente tinha as bordas dos Estados Unidos, as costas mais democratas e aqui uma coluna vermelha de republicanos. Então, os delegados
cujos pontos foram para o Donald Trump, eles estavam majoritariamente nessa região aqui dos Estados Unidos, numa coluna vermelha. E os democratas mais perto das costas. Neste mapa, neste momento, com ainda muita urna para ser apurada, a gente vê que esse miolo dos Estados Unidos, o que os americanos gostam de chamar de Heart of America, o coração da América, que tem mais um perfil rural, cidades pequenas e não tão cidades metrópoles, como a gente tem em Nova York, San Diego e Los Angeles na outra costa, esse sim, que teoricamente ou historicamente tenderia mais para os republicanos, a gente vê aqui uma forte coloração azul, por enquanto, tendendo para os democratas. A gente vai precisar de mais umas horas ou mais uns dias para saber como é que vai ser a coloração. Mas não dá para saber se entre os 50 estados americanos e os 36 na disputa agora, eles vão ser mais republicanos ou mais democratas. Chama atenção para esse miolo aqui, que aparentemente está mudando de cor, Muriel. Perfeito, Favale. Obrigada. Ele mostrou, então, todo o cenário para governadores. Qualquer novidade, por favor, nos chame, Favale. Fica, claro, de olho nessa atualização feita pela CNN Internacional.